Diante de tantos sinais que as células podem receber, elas podem oferecer diferentes respostas. E como nós já vimos, quanto mais complexo é o organismo, maior a quantidade de sinais que uma célula pode emitir. Tudo isso só acontece por conta de reconhecimento e por conta da ação do material genético, evidentemente. Então, esses sinais, eles podem sofrer uma retroalimentação positiva ou negativa. Vixe, o que é isso? Um sinal pode estimular o aumento da produção de uma proteína, por exemplo, ou o sinal ele pode estimular a redução da produção de uma proteína, por exemplo. Esses sinais eles são conhecidos como ligantes e esses receptores são de muitas variedades. Essa ligação ela pode desencadear uma ampla gama de sinais e essas respostas então podem ser ou longas ou podem ser curtas, podem ser mais simples ou até mesmo mais complexas. Outros exemplos aí resultado dessa sinalização pode ser a migração de uma célula de um lugar para o outro, pode ser uma mudança na produção de alguma substância, isso muda também a identidade dessa célula, pode ser a indução, por exemplo, de uma morte celular programada, como é o caso da apoptose. Bom, vamos falar especificamente da apoptose. A apoptose ela vai acontecer sobre algumas características específicas, não é assim a célula, ela morre por qualquer motivo ou sem algum motivo específico. Na apoptose, a apoptose é estimulada quando a célula é danificada, se ela é desnecessária ou potencialmente perigosa para o organismo. Então, numa condição em que a célula perde o seu controle, é fundamental o reconhecimento de que essa célula não pode se desenvolver. Por quê? Senão ela vai sofrer uma divisão e passar adiante aquelas informações errôneas. E isso pode levar, por exemplo, à formação de um tumor, Uma célula que está danificada, se ela não for reparada ou se ela não se programar para morrer, ela pode passar adiante aquela determinada patologia, por exemplo. A apoptose vai permitir que uma célula morra de uma maneira controlada, Como assim, Morrer de maneira controlada? Ela previne que tenha liberação de moléculas que não são desejáveis no meio extracelular. A apoptose é como se fosse assim, essa morte celular faz com que vacúolos sejam criados com as outras subpartículas que vão ser digeridas ou então transferidas ou fagocitadas por fagócitos na corrente sanguínea. Então, imagine um sinal, por exemplo, de um DNA que tenha sido modificado. Então, pense numa radiação externa que tenha modificado um material genético ou um DNA. Vai levar a célula à apoptose? Sim, normalmente a apoptose. Normalmente a gente comenta de exposição à radiação ultravioleta. Quando nós estamos expostos à radiação ultravioleta muito intensa, principalmente nos períodos de verão, pode acontecer daquela radiação UV alcançar o material genético, DNA do epitélio e modificar aquele material genético. Se a sua célula estiver íntegra, se você tiver uma boa alimentação, se você não tiver radicais, não tiver óxido, tiver tudo tranquilo, naturalmente se ocorrer um dano ao material genético, aquela célula naturalmente reconhece que ocorreu uma mudança no DNA e ela entra em apoptose. Tá? A maioria das células, para que vocês tenham uma ideia, das células animais, ela tem receptores que interagem com a matriz extracelular. Então não é só uma resposta de radiação, mas uma resposta também de proteínas e carboidratos a meios externos e a mudanças externas e também a mudanças externas. Vou dar um exemplo. Imagine uma célula do tecido, uma célula que tenha se despregado de algum órgão e comece a caminhar desenfreadamente pela sua corrente sanguínea. É uma célula, por exemplo, uma célula muscular e começa a passar. É uma célula que não é comum daquele sistema. Então, ela torna-se uma célula
que deve ser eliminada. Então, neste caso, existem receptores que reconhecem que aquela célula não é daquela matriz e eles começam, então, a levar e evita com que estas células, por exemplo, se metastizam e se desenvolvam em outros órgãos, por exemplo. Então, esse é um exemplo de células que vão ter receptores e que vão ser reconhecidos e se elas não estiverem no lugar correto, elas vão entrar em processo de apoptose. Mas como é que isso acontece? Como que se desenvolve o processo de apoptose? Eu tenho vários estímulos, como comentei com vocês, que podem levar, externos ou internos. Um dos estímulos internos que são mais expressivos é o estresse oxidativo. O que é isso? Quando a molécula de oxigênio entra no interior, para a célula, para o citoplasma, ela começa a sofrer quebras, ela começa a entrar no processo oxidativo e ela vai formar alguns radicais, ela vai formar os peróxidos, ela forma o O3-, ela vai formar, por exemplo, o H2O2. Esses peróxidos e estas substâncias no meio intracelular são altamente oxidativas. Em que situações que eles vão serem formados? Não por causa somente do oxigênio, evidentemente, mas várias outras substâncias são chamadas de pró-oxidantes, ou radicais, que nós chamamos de radicais extremamente reativos. Eles podem danificar o DNA, passam pela membrana citoplasmática, danificam o DNA e danificam a produção, por sua vez, de proteínas. Bom, quando isso acontece, quando esses óxidos estão no interior da célula e quando eles modificam o DNA, começa então uma cadeia de genes serem ativados. Então são genes específicos que são ativados por meio de sinalizadores intracelulares. Veja, não é nem o externo, intracelulares, que vão codificar RNA para produzir algumas proteases. Um exemplo de gene que reconhece bagunça na célula é um famoso, que talvez vocês já devem ter ouvido falar, P53. Esse gene P53, ele é sempre ativado quando precisa ter algum reparo na célula. Esse gene, ele para o ciclo celular e desencadeia a apoptose. E quando que ele é ativado? Quando tem, por exemplo, alguns óxidos em situações pró-oxidantes no interior da célula. Bom, várias proteases são responsáveis pelo processo de apoptose, tá? As que são mais conhecidas e mais estudadas são as chamadas caspases, tá? As caspases são proteases aspartato dependentes específicas que contêm cisteína. E essas proteases, então, estão presentes nas mitocôndrias e na matriz nuclear na forma de zimogênios. Elas estão presentes nas células e rapidamente ativadas quando precisa, por exemplo, de algum reparo e, portanto, se ocorrer alguma mudança na célula e esses genes começam a ser expressos de maneira errônea, o P53 já começa a agir, essas caspases atuam e a célula rapidamente acaba sendo reparada. Porém, nem sempre isso acontece da maneira como nós esperamos ou como as células esperam. Se essa cascata se tornar defeituosa, nós temos a produção de células, são chamadas de células cancerígenas, né? Então, o câncer vai surgir normalmente, na maior parte das vezes, quando essas células recém-formadas, elas perdem completamente a condição de reconhecer que precisa entrar em apoptose. Então, neste caso, essas mutações sucessivas nesses genes que controlam o crescimento e a sobrevivência acabam entrando aí em alguns desacordos. Bom, isso pode ser corrigido por algumas enzimas especializadas. Se a mutação é irreparável, vai ocorrer vai desencadear a apoptose. Porém, se eu tenho um gene, né, o BCL2 ou o P53, para o ciclo celular para desencadear a apoptose e se isso não funcionar, eu começo a ter uma célula mutante. Então, se eu alterar, se a alteração ocorrer exatamente no BCL2 ou no P53, veja, eu tenho uma mutação e eu vou transferir ela para a célula seguinte. Não vai ocorrer o processo de apoptose. Então, nesse caso, as células mutantes que não codificam esse gene não sofrem apoptose,
apoptose, elas sobrevivem por muito mais tempo e começam a se dividir de maneira desorganizada. Então, ela vai acumulando estes erros no material genético, vão se multiplicando e vão gerando tumores. Uma vez que o tumor está vascularizado, fica muito mais difícil o controle, porque essas células podem cair na corrente sanguínea e formar o que se chamam de metástase, que é o desenvolvimento, né, o estímulo destas células em outros órgãos. Então, nós podemos ter metástase em função justamente de uma alteração numa sinalização e que está relacionada com o meio externo ou com o meio intracelular.